Começa quando ocorre o excesso. O Globo Ciência hoje vai mostrar os caminhos do colesterol dentro do organismo e os trabalhos mais importantes da ciência brasileira sobre esta molécula tão mal falada e ainda tão pouco conhecida. E mais neste domingo, como evitar e tratar a conjuntivite na seção Ciência e Saúde. E mais um avanço da realidade virtual. O filho quer independência, a mãe quer dar proteção. Essa relação entre mãe e filho resiste inalterada às mudanças de comportamento na história da humanidade. É uma relação instintiva, como mostra a pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia da USP com famílias de macacos-aranha. Zoológico de São Paulo. Aqui, nas pequenas ilhas deste lago, vivem os animais mais parecidos com os humanos que vão visitá-los, os macacos. O chimpanzé, por exemplo, este macacão nativo da África, tem uma semelhança genética com o homem de 98%. Somos parentes mais próximos dos chimpanzés que os cachorros dos lobos. Além da semelhança genética, homens e outros macacos também têm comportamentos semelhantes e chamam a atenção dos cientistas. Esta é a turma de macacos-aranha, esse tipo de braços compridos que tem o rabo super aderente e muita preguiça. Há 7 anos, psicólogas da Universidade de São Paulo acompanham o desenvolvimento dos filhotes desta mini-sociedade. Eu comecei observando a distância entre a mãe e o filhote, né? Quem é que se afasta, quem é que se aproxima. Então, quanto tempo ele fica em contato, né? Então, logo que o filhote nasce, ele fica num estreito contato, né, corporal com a mãe, fica abraçadinho com a mãe. A Luciane dedicou seu mestrado ao estudo do desenvolvimento da independência dos bebês macaco-aranha. Orientada pela professora Emma Ota, ela agora quer fazer doutorado e se aprofundar neste assunto. Mas qual será o interesse de uma psicóloga na vida dos macacos? De fato, a gente tem um interesse genuíno e necessário, né, pelo homem. A gente faz parte dessa espécie, quer se conhecer, né, e quer atuar, tem a obrigação de atuar nesse sentido. Mas eu julgo que é importante que existam alguns psicólogos diferentes que se aproximem talvez um pouco mais da biologia ou se aproximem da antropologia, no sentido de vir a fazer um convite de saída do próprio umbigo, né? Porque senão a gente corre o risco de achar que o modelo do comportamento é o do homem ocidental, urbano. Os macacos não seguem regras de comportamento e cada espécie recebe de uma forma diferente suas crias. A chegada de um filhote vira logo uma novidade num bando de macacos-aranha. Ele recebe a visita dos machos e a atenção especial das outras fêmeas, que ficam loucas para pegá-lo no colo. Na floresta, os macacos-aranha vivem na copa das árvores mais altas e por isso é muito difícil estudá-los soltos. Foram essas razões que levaram as pesquisadoras a escolher esta espécie para ser observada, e aqui no zoológico. O macaco-aranha é um macaco muito tranquilo, né? Ele não tem o macho dominante, ele não é um macho punitivo, ele não é agressivo, né? Então ele convive socialmente muito bem. É uma sociedade muito pouco agressiva, né? É um macaco da paz e do amor. Nesta sociedade, o filhote é o responsável pelo processo de independência. É ele quem vai procurar conhecer o mundo, mas só depois de viver 3 meses nas costas da mãe. Em outras espécies de macaco, por exemplo, o prego, é a mãe que decide a hora de seu filhote crescer e aparecer. O macaco prego, ele tem um desenvolvimento rápido, né? Com 2, 3 meses ele já está ficando mais tempo longe da mãe, brincando mais tempo, e a mãe não deixa ele chegar perto para a mamãe. O macaco-aranha não, é muito lento, ela funciona mesmo como base de segurança. Então o filhote se afasta, o filhote se aproxima, ele volta, a mãe aceita, volta, a mãe deixa ele embora, só quando há alguma coisa muito perigosa que ela fica atenta. Cada macaco-aranha tem um filhote a cada 3 anos e a gestação dura 8 meses. Nos 2 primeiros anos de vida, o macaquinho é carregado pela mãe. Depois deste tempo, ele fica muito pesado e aí chega a hora de começar a se virar sozinho. O macaco, em especial, ele tem um desenvolvimento muito semelhante, né, ao ser humano. Um desenvolvimento lento, um cuidado intenso da mãe, né, pelo filhote,
uma vida em sociedade, né? Esse precisar da sociedade para estar vivendo, para estar sobrevivendo, precisa do grupo, precisa do macho, precisa das outras tias, né? Então isso é muito semelhante ao ser humano. Os especialistas em criar a ilusão da realidade virtual dão mais um passo nos Estados Unidos. Agora, além de ver objetos que não existem e ouvir sons que, em verdade, eles não produzem, podemos também senti-los. Este é um jogo virtual. O jogador é uma pessoa comum, mas a bola não existe. É uma realidade virtual que mistura os nossos sentidos com o que acontece no mundo criado pelos computadores, o ciberespaço. São 3 computadores trabalhando juntos para formarem as imagens tridimensionais. Esse programa permite que o jogador sinta a bola em sua mão, além de poder vê-la e ouvi-la. O programador de computadores, Gregory Birdie, afirma que esta é uma nova forma de comunicação com os computadores, que se dá através do nosso tato. Os pesquisadores da Universidade Rutgers começaram a desenvolver este sistema para analisar os movimentos da mão, que são pouco conhecidos. Funciona assim: o jogador veste a luva, apresenta sua mão para o computador. Movimentando um pouco a mão, o computador pode conhecê-la. Ele mede os movimentos e o tamanho da mão, e então calcula o tipo e a espessura da bola adequados para ela. Quando o computador está pronto, o usuário vê na tela uma imagem reproduzida de sua mão. 4 microsensores na ponta da luva mandam e recebem os sinais através desta caixa de controle. E são estes sinais que comandam a sensação da bola virtual na mão real. Esta tecnologia foi desenvolvida para ser usada na medicina. Com a luva, um cirurgião pode ter a sensação de tocar os diferentes tecidos do corpo sem ter de abrir uma pessoa. A NASA também se interessou por esta novidade e espera poder reproduzir a sensação de estar no espaço através da realidade virtual e treinar futuros astronautas. O programador Gregory Birdie pretende melhorar ainda mais a luva virtual para que a mão possa ter mais sensações, como a temperatura e o peso dos objetos do ciberespaço. Ciência e Saúde, um serviço Globo Ciência e Folha de São Paulo. O que é a conjuntivite? Conjuntivite traz algum problema grave para o olho? Por que a gente tem mais conjuntivite no verão? Conjuntivite é um quadro bastante amplo em oftalmologia e representa qualquer inflamação dessa membrana branca que cobre os olhos. E existem vários tipos de conjuntivite. As principais são a infecciosa, que é aquela que se tem bastante ramela nos olhos, a alérgica, que é uma que dá muita coceira, e a irritativa, que ocorre quando você fica num ambiente pouco propício para os olhos. Todos esses tipos de conjuntivites são muito mais frequentes no verão. A irritativa, porque você vai muito mais à piscina e ao mar. A infecciosa, porque a própria temperatura mais alta facilita que o micro-organismo fique mais tempo vivo fora dos olhos ou fora do corpo. Então ele fica na mão, ou fica em objetos, em nota de dinheiro ou numa mesa, mais tempo vivo. O outro passa a mão por ali, passa nos olhos, esfrega e pega a conjuntivite. O risco da conjuntivite infecciosa é a infecção propagar para a córnea, por exemplo. Você pode ter uma úlcera de córnea, que é uma coisa gravíssima. Da conjuntivite irritativa é que a própria coçar dos olhos você pode também ter uma lesão superficial na córnea. Como saber? Os sintomas da conjuntivite são olhos vermelhos, lacrimejamento, uma coceira insistente e, em casos mais graves, secreção de pus. Como prevenir? Para evitar a conjuntivite, basta lavar as mãos regularmente, usar toalhas limpas e dormir em fronhas e lençóis limpos. Como tratar? Compressas de algodão com água limpa são um bom remédio. É importante procurar um oftalmologista. Nos Estados Unidos, há mais fenômenos da meteorologia do que aqui. Lá, furacões, terremotos e tempestades de neve fazem parte da vida. E não é raro destruírem cidades inteiras.
Para que estas surpresas não derrubem as casas e os edifícios, um grupo de engenheiros norte-americanos resolveu criar materiais de construção que sejam capazes de sobreviver a tudo. Veja como eles são testados. Os engenheiros desenvolveram esta técnica que põe à prova a força do material. Se ele resistir à série de pancadas a que é submetido, então, provavelmente, poderá servir como material de construção das futuras casas. Eles poderão ser usados na Califórnia, por exemplo, que sofreu em janeiro deste ano um grande terremoto. O grilo fala como gente e vive numa floresta cheia de magia. Ele quer tocar e cantar para as estrelas. Filmes como esses nascem de conversas entre roteiristas que criam as histórias e artistas. Eles pensam na melhor maneira de transformar uma narrativa em desenho animado. Com a história em mente, o desenhista constrói o cenário. Em outro papel, os personagens. Em seguida, uma câmera de vídeo grava os desenhos para avaliar a qualidade da animação. Cada sequência de 12 quadros representa 1 segundo de exibição no monitor de TV. A velocidade com que os quadros passam pelo vídeo cria a animação, porque cada quadro permanece um certo tempo em nossas retinas, como um flash fotográfico. Antes que o primeiro quadro desapareça, um novo surge. Os dois acabam se fundindo, causando a impressão de movimento. Com a animação aprovada, os desenhos são xerocados em acetato, um plástico fino e transparente. Para fixar o xerox, as películas de acetato são banhadas em tricloretileno, um produto químico com alto poder fixador. Agora é hora de colorir. Com uma tinta especial para plástico, os quadros são pintados um a um e logo depois filmados. As folhas de desenho vão sendo colocadas sobre o fundo de acordo com a sequência de animação. Cada folha ocupa 2 quadros do filme que está na máquina. Desenho animado pronto, é só sentar e assistir. Sou um grilo feliz e leva alegria pra todo lugar. Sou um grilo feliz e leva alegria pra todo lugar. Você já sabe por que a planta solta bolhas de ar quando o professor Khalili liga a lâmpada? Se você ainda não sabe, veja a explicação com a cientista mirim Carolina Alves. O que o professor Khalili fez foi usar esses 3 elementos, água, mais gás carbônico e essa luz que estaria representando a luz do sol, para reproduzir fotossíntese. Fotossíntese irá criar açúcar, que seria a glicose, mais oxigênio, que seriam essas bolinhas. Depois do intervalo, as novidades nas pesquisas sobre o colesterol. Sanguínea é produzido sem nenhuma influência do que comemos. Quer dizer, todos nós somos fábricas de colesterol. Por isso, os médicos querem saber que outras formas existem para controlar a quantidade destas moléculas no sangue, além de evitar carne vermelha, comida gordurosa, muita gema de ovo. Na reportagem que começa agora, você vai conhecer as mais recentes tendências de pesquisas em torno do colesterol e as novidades que elas podem significar na prevenção da doença cardíaca. 12% dos brasileiros têm colesterol demais no sangue. A maioria não sabe disso. O problema é silencioso, não dá aviso. As pessoas comem demais, comem errado. As artérias se entopem de gordura. O músculo do coração para ou até morre. É o infarto, que mata 50 mil brasileiros por ano. Um resultado da aterosclerose, doença que é centro das atenções da pesquisa mundial sobre colesterol, que vai muito além do controle da alimentação. Entre carne de boi e peixe, escolha peixe. Evite salame, mortadela e todo tipo de gordura animal. Nas receitas, substitua uma gema de ovo por 2 claras.
Isso todo mundo está cansado de ouvir. Mas para evitar as altas taxas de colesterol, a medicina não procura apenas as melhores dietas. Afinal, só 20% do nosso colesterol vem dos alimentos. Os outros 80% nós mesmos fabricamos. O desafio dos pesquisadores no Brasil e no mundo é compreender como o colesterol funciona dentro do nosso organismo e desta maneira tratar ou mesmo prevenir a aterosclerose e o infarto. Na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o professor Éder Quintão coordena a pesquisa básica sobre colesterol. Só neste ano, o grupo do professor Éder deverá concluir 5 teses de pós-graduação sobre o assunto, 3 de doutorado e 2 de mestrado. Se você não entender os processos fundamentais, quer dizer, não entender o mecanismo das coisas, a gente não tem como intervir nesse mecanismo. A gente intervém depois que a gente entende como ele funciona. A ciência já sabe. No nosso organismo, o fluxo do colesterol começa no fígado. O fígado fabrica o colesterol que vai para a circulação sanguínea. Através do sangue, o colesterol chega a diversas regiões do corpo, onde, ao contrário do que se pensa, exerce funções fundamentais. É o componente básico de vários hormônios e da bile, uma substância que participa da digestão no intestino. Além disso, todas as células do nosso corpo precisam de colesterol nas suas membranas. Ele está em todo o corpo, inclusive no cérebro. Mas se o colesterol é tão importante no nosso corpo, de onde vem a fama de vilão? O problema não é ter colesterol, isso todo mundo tem. O problema é ter colesterol demais, em níveis muito altos no sangue. Esta bolinha carrega o colesterol pelo nosso corpo. É uma lipoproteína. Na parte de fora, uma membrana com proteínas. Dentro, o colesterol. Alta taxa de colesterol quer dizer muita lipoproteína na circulação. É esta bolinha que na parede da artéria provoca uma obstrução, que os especialistas chamam de placas de aterosclerose, ou ateroma. As células na parede das artérias de todos nós, que são como células lixeiros. São células cuja finalidade é comer substâncias que vão acumulando na parede da artéria. E nesse caso, se entra muita lipoproteína na parede da artéria, essas células lixeiro vão comer muita lipoproteína, vão engordar em lipoproteína e aí podem fazer essa doença que é a aterosclerose. A célula lixeiro tem receptores que absorvem as lipoproteínas. Dentro da célula, que os especialistas chamam de macrófago, a lipoproteína vai ser digerida. Nessa digestão, o problema é que nem todo o colesterol se dissolve. Se a quantidade de lipoproteína for muito grande, as células lixeiras incham e começam a atrapalhar a passagem do sangue na artéria. Este cientista quer saber. Os pesquisadores da equipe do professor Éder querem desenvolver um medicamento para impedir a entrada da lipoproteína na célula lixeira. O desafio é compreender com precisão o funcionamento dos receptores. Existem drogas que fazem com que a estrutura, a composição da lipoproteína mude e mude de tal forma que ela seja menos reconhecida, menos captada pelo receptor, pelo macrófago. Para estudar os receptores do macrófago, os pesquisadores usam radiação. Separam a lipoproteína do sangue do homem e a colocam em contato com o material radioativo. O objetivo é fazer a lipoproteína radioativa entrar dentro da célula lixeira. Os pesquisadores usam macrófagos de camundongo. Retiram as células da barriga do animal. A imagem do microscópio mostra as células lixeiras. Na foto, uma delas, ampliada 5.000 vezes. Neste líquido roxo, os pesquisadores colocam os macrófagos e as lipoproteínas marcadas com radioatividade. O macrófago vai fazer em laboratório o mesmo que faria no nosso organismo: comer as lipoproteínas que carregam o colesterol. O que nós fazemos nessa etapa é colocar no macrófago que foi separado a lipoproteína marcada radioativamente para saber quanto que o macrófago consegue comer de lipoproteína. Neste equipamento, os pesquisadores medem a quantidade de radiação que entrou na célula lixeira. Como as lipoproteínas variam na composição química e formato, os especialistas avaliam que tipo de molécula entra mais ou menos na célula lixeira. Compreender este mecanismo é fundamental no desenvolvimento de medicamentos para prevenir a aterosclerose.
Na pesquisa sobre colesterol no mundo, a genética está cada vez mais presente. No Brasil, pesquisadores da USP de Ribeirão Preto descobriram que em muitos dos imigrantes libaneses, um defeito genético determina altas taxas de colesterol no sangue. Ou seja, o defeito persiste nas gerações, de pai para filho. Os pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto constataram que, diferente do que muita gente pensa, nem sempre é o tipo de alimentação que determina altas taxas de colesterol nos descendentes de libaneses. Existem pessoas que geneticamente eles têm a regulação da síntese do colesterol alterado. Então essas pessoas, mesmo ingerindo pequena quantidade de colesterol, quantidades mínimas, eles têm uma síntese em nível elevado, de tal maneira que eles sempre desenvolvem hipercolesterolemia. Para chegar às causas genéticas, os pesquisadores estudaram pacientes com alto nível de colesterol no sangue. 50 pessoas de 18 famílias diferentes. A análise do DNA de 10 pessoas indicou o mesmo tipo de defeito. Todos com sobrenome árabe. Não era coincidência. O defeito genético ganhou o apelido de mutação libanesa. A conclusão surgiu a partir de técnicas de análise dos genes. Essa técnica nada mais é que o estudo do gene causador da doença em questão. No caso, a hipercolesterolemia familiar. Eu posso estudar esse gene através da procura de alterações no seu tamanho, na sua sequência, na sua forma. Posso estudá-la através da proteína que ele expressa. No caso da mutação libanesa, o defeito genético determina um problema na absorção do colesterol. Os receptores da célula lixeira são defeituosos e dificultam a penetração das lipoproteínas que carregam o colesterol. Com pouco colesterol dentro da célula, o nosso organismo fabrica mais lipoproteínas. O resultado é que aumenta a quantidade delas no sangue, quer dizer, aumenta a taxa de colesterol. Eles apresentam um defeito na síntese do receptor para a beta-lipoproteína. Então é como se o sangue não se comunicasse com a célula. A célula não visse que existe uma grande quantidade de colesterol circulando. Então ela mantém uma síntese sempre elevada. O representante comercial Antônio Calil Mene tem a mutação libanesa. Sua taxa de colesterol já chegou a 800 miligramas por decilitro de sangue. 4 vezes o máximo aceitável, 200 miligramas. O resultado foi um infarto há 1 ano. A marca nas pálpebras é sinal do colesterol altíssimo. Hoje, Antônio vive com um medicamento muito forte. Se a doença já fosse conhecida, a história dele poderia ser outra. Todos os libaneses de Ribeirão Preto, que a gente tem um pouco mais de contato, a maior parte dele tem filhos ou netos ou sobrinhos que são médicos. Todo mundo, todos que eu sei que tem colesterol e que não tem, todos eles fizeram o exame. E aqueles que já têm, eles estão passaram a controlar, segundo informações eu tenho de parentes, de amigos, conterrâneos, eles estão passando a ter um controle que eles nunca fizeram na vida deles. Para os descendentes de libaneses, a descoberta dos pesquisadores da USP foi muito importante. O cuidado desde cedo permite melhor controle do distúrbio. Na Escola Paulista de Medicina, outro grupo pesquisa a trajetória do colesterol no organismo do homem. O objetivo é desenvolver medicamentos que evitem a obstrução das artérias. Esta cientista quer saber. A professora Tânia Martinez vai mais longe. Desenvolve um medicamento que provoca a regressão da aterosclerose, uma área de fronteira do conhecimento na medicina. A regressão da placa de aterosclerose é você conseguir, através da redução de níveis de colesterol, de outras alterações de proteção ali dentro da placa, conseguir uma diminuição do volume e da área dessa placa de aterosclerose. Isso seria então como que uma reabsorção daquele colesterol e daquelas células. Para estudar a regressão da aterosclerose no homem, os pesquisadores da Escola Paulista de Medicina usam coelhos. Durante 3 meses, cada animal recebe uma dieta diferente. Este recebe uma dieta rica em colesterol. Já este outro não come colesterol. O resultado é que a dieta rica em colesterol vai provocar na artéria do coelho uma alteração muito parecida com a aterosclerose do homem. Com diferentes dietas, isso é, com dietas em que as concentrações de colesterol são diferentes, nós podemos observar qual a intensidade da lesão formada pela placa de ateroma
e fazer a correlação com o quanto ele comeu ou não de colesterol. Esta é a artéria do coelho que não comeu colesterol. A superfície interna é lisa, o sangue passa normalmente. Esta outra é do coelho que ingeriu muito colesterol. A parede da artéria é rugosa, são as placas de aterosclerose. Agora, o coelho que comeu muito colesterol recebe na sua ração um medicamento para a regressão da aterosclerose. O medicamento atua de duas maneiras. Reduz a taxa da lipoproteína que leva o colesterol até as artérias e aumenta o nível de outra lipoproteína que faz o caminho inverso. Tira o colesterol que sobra na artéria e o leva de volta para o fígado. Daí vem o apelido de lipoproteína boa, ou HDL, e ruim, LDL. Conclusão: não existe colesterol bom ou ruim. Existem lipoproteínas com funções diferentes. Esse medicamento, ele é da linha de medicamentos que faz reduzir o nível de colesterol total, reduzir o nível de triglicérides, aumentar a fração HDL, aquele colesterol bom, e reduzir a fração LDL. O que nós temos visto em outros estudos, e esperamos que esse também confirme, é que você tem uma regressão. Então, o tamanho da lesão formada fica menor tanto na área como na altura. O próximo passo da pesquisa nesta área é adaptar o medicamento para o homem. Descobrir como evitar que o colesterol entre e se acumule nas nossas células lixeiras, os macrófagos. Pesquisar para saber outras determinações genéticas, além da mutação libanesa, que fazem as pessoas produzir muito colesterol. Desenvolver novos medicamentos para dissolver os ateromas. Tudo isso vai continuar como centro das atenções de cientistas brasileiros e estrangeiros. O controle total do colesterol depende do trabalho deles, porque 80% do colesterol que circula no sangue é produzido pelo nosso próprio corpo e não depende da alimentação. As soluções práticas dos problemas são sempre conhecidas, advindas do conhecimento dos processos fundamentais, dos processos essenciais. A gente chama de pesquisa básica. É a pesquisa básica que desvenda os mecanismos dentro da célula, nos tecidos, e a partir dela é que nós vamos poder achar soluções não só de controle da dieta, como da invenção de novos medicamentos. Mas os resultados de todas as pesquisas podem demorar para chegar até os consultórios. Enquanto isso, preste atenção aos níveis do colesterol que corre em seu sangue. Todo indivíduo adulto deve ter o seu colesterol dosado a partir dos 19 anos de idade. No sexo masculino, sempre. Nas mulheres, segundo o nosso consenso brasileiro de dislipidemia, nós recomendamos que pelo menos ela tenha o colesterol medido depois da menopausa, que é quando a mulher... A famosa jogadora... tiverem fatores de risco, história familiar de doença coronária prematura, se forem fumantes, tomarem pílulas. Os médicos insistem, prefira carne de peixe a de boi. Troque gema de ovo por claras. Evite os alimentos muito gordurosos. O coração agradece. bactéria e um derivado de soja para absorver o excesso de líquido. Logo, a mistura chega a quase 500 graus centígrados sob um rigoroso controle. Em umas poucas horas, a mistura já virou fertilizante. O fertilizante em pó toma esta forma para facilitar o armazenamento em sacos sem perigo de estragar. Assim também é mais fácil de usar. A realidade não real.
Em Tóquio se pode viajar a outros mundos sem sair do lugar. Como? Através de um computador. Só é preciso colocar uma luva conectada a fibras óticas e mais um capacete. O capacete tem uma tela para cada olho. Ao girar a cabeça, a visão muda. Várias empresas usam esse sistema para mostrar seu serviço em 3 dimensões para o cliente. A luva controla os movimentos e assinala a direção em que se quer avançar. A luva também controla os movimentos da mão, como o de abrir uma torneira. Também é possível pegar coisas. E até quebrá-las. Girando a cabeça, o usuário pode ver toda a casa. Os criadores do sistema buscam agora incorporar também o sentido do tato. Além disto, estão desenvolvendo jogos extraordinários. Este traje reproduz os movimentos do usuário para um desenho. Alguns temem que as pessoas percam o sentido da realidade. E podem ter razão. Compras de ocasião. Nas grandes lojas japonesas, o cliente é tratado como um rei. Há empregados por toda parte, vendendo, despachando o elevador, dando explicações e empacotando. Naturalmente, o custo desse serviço incide sobre o preço. Nas lojas Esther, porém, os clientes buscam principalmente economizar. Pode diminuir na capital, mas não deve parar. Amanhã... Filosofia dos 5-100. Sem explicações... Uma filosofia absolutamente contrária. No rastro do aumento das apreensões de cocaína e crack, a polícia descobriu que é cada vez maior o número de mulheres e meninas de rua que mergulham no vício das drogas. Só nos últimos 12 meses, mais de 300 foram presas em São Paulo consumindo crack ou cocaína. 8 em cada 10 mulheres dependentes são solteiras e têm entre 16 e 30 anos. Dessa nova realidade nasceu um outro problema dramático. Muitas mulheres, adultas e adolescentes, dependentes de droga, estão tendo filhos. Em praticamente todos os casos, as crianças apresentam problemas de saúde e lesões no cérebro irreversíveis. O bebê pode até parecer normal, mas basta um pouco de tempo para que os resultados do vício da mãe comecem a assustar os médicos. Irritação, ansiedade, retardo mental. A previsão para o futuro dessas crianças é trágica. Essa criança vai ser menor que os seus colegas, mais baixa, mais magra, com maior tendência a infecções, muitas vezes elas graves, e vai ter uma idade mental metade da sua idade cronológica. Shirley tem 25 anos e é viciada em drogas desde os 14. Durante a gravidez injetava cocaína na veia pelo menos uma vez por dia, sem qualquer controle da situação. A criança nasceu prematura, desnutrida e com apenas 2 quilos. Fernanda hoje está com mais de 1 ano. Não fala, dorme muito mal, vive irritada e é dispersiva. Eu sou uma mulher completamente arrependida. Porque, em primeiro lugar, a criança não pede para vir ao mundo. E outra, você jogar tantas porcarias dentro de você e passar para a criança, ela não pediu para vir ao mundo, é uma coisa inocente. 30 homens metralham uma agência do